Muito bem, vamos lá. Orar é possível aprender? Essa é a nossa primeira dica que queremos deixar para você nessa noite. A gente aprende a orar? Aprende. Os próprios discípulos de Jesus, está aí na tela o texto, Lucas capítulo 11, versículo 1, eles se encantavam ao ver presencialmente Jesus orando, conversando com o Pai. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, eles vão para Jesus, o mestre, e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João Batista ensinava os seus discípulos a orar. E Jesus passou a ensiná-los. Oração também se aprende. Certo? Eu quero deixar nessa noite algumas regrinhas, pelo menos umas 5, para você aqui, sobre o que não é oração. Tá bom? O que não é oração? Primeiro ponto, está aí na tela para você. Oração não é um troca-troca. Tá bom? Oração não é barganhar. Oração não é negociar com Deus. Ah, Senhor, se tu me fizeres tal coisa, eu te darei em troca outra coisa. Não, oração não é isso. Deus também não é nenhum banco, nenhuma financeira, certo? Então, só se lembra de Deus para pedir dinheiro, por exemplo. Deus não é banco, Deus não é financeira, mas Ele está pronto a nos ajudar, a nos dar sabedoria, discernimento, para colocarmos as nossas contas e as nossas dívidas em dia. Ele pode fazer isso e faz, é só pedir, tá bom? Mas não use a oração como troca-troca. Oração não é troca-troca. Segundo ponto. Oração não é uma lista de tarefas, tá bom? Porque tem gente que ora para Deus mais ou menos assim, dizendo: Senhor, hoje eu quero que às 8 horas aconteça tal coisa. Ao meio-dia, por favor, Senhor, não esqueça daquele compromisso. Às 3 da tarde, faça isso. Deus não é seu office boy, tá bom? Ele não é seu empregado. Deus é Deus. Deus é Pai. Está pronto para atender, para ajudar. Mas não comece a dar ordens para Deus. Como muitos acham que a oração deve ser focada nesse sentido. Coloque Deus na parede, dê ordens para ele. Deus vai ser obrigado a responder. Isso não é oração, tá bom? Mais um ponto. Não é para satisfazer o meu egoísmo, né? Na carta de Tiago, lá no capítulo 4, verso 3, a minha Bíblia diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Sabe por que não recebemos muitas vezes? Porque as nossas orações estão contaminadas com o nosso egoísmo. Sabia disso? Por isso, quando nós oramos pelos outros, quando intercedemos por outras pessoas, as nossas orações, elas estão livres desse vírus do egoísmo. Por isso eu prefiro que você ore por mim e eu prefiro orar por você. Entende? No decorrer aí das semanas, a gente vai detalhar esse assunto também, ok? Vamos lá, quarto ponto. Oração não é um monólogo. O que é um monólogo? Quando só um fala. Oração não é só você falar. Oração é muito mais do que você falar. Orar é permitir que Deus fale ao seu coração. Isso é maravilhoso demais. E nós vamos aprender a fazer isso. Não apenas a orar, mas também a ouvir o que Deus tem a dizer. E quando a oração, ela passa a ser um diálogo, uma conversa entre você e Deus,
Olha, só quem experimenta, só quem vive isso, sabe dizer como é especial. Tá bom? E o quinto ponto, a oração, ela não muda a decisão de Deus. Como assim, pastor? Então, não adianta eu orar, Deus não vai mudar a vontade dele? Guarde esse ponto aqui. Nós vamos nas próximas lives, nos próximos encontros, discutir esse assunto. É uma pulguinha atrás da orelha aí para a gente refletir nos próximos dias. Tá bom? Deixa